Meu nome é Flávio e nesse vídeo eu vou passar um pouco da parte básica sobre indicadores, vou falar um pouco da parte prática, mostrar um pouco no gráfico, alguns que eu uso, e no final do vídeo eu vou dar algumas dicas ou mostrar algumas confluências que eu costumo buscar. O que acontece? A maioria das pessoas que acaba tendo mais tempo de mercado, muitas delas acabam abandonando os indicadores e dizendo que indicadores são muletas, porque a pessoa passa a usar só a movimentação dos candles. Então, a primeira coisa básica, né, o que é a movimentação de um candle? A variação de preço que o certo ativo teve num determinado tempo, uns 5 minutos, quanto variou aquele preço do ativo? No 15 minutos, no 1 hora e assim por diante. E cada tempo gráfico maior é formado por uma junção de vários candles pequenos de um tempo gráfico menor. Isso é o básico da história. E como essa movimentação toda ela é matemática, né? Sobe, soma, multiplica ou divide ou cria uma deriva, enfim, tem várias fórmulas matemáticas que, com o tempo, os caras começaram a entender que, opa, eu vou usar algumas fórmulas que me determine, o que me diga em cima de padrões que possam criar, e com essas fórmulas eu possa determinar que, segundo minha métrica, ou através de quem comprou mais no tempo, enfim, uma série de questões, o indicador vai te mostrar um melhor ponto de entrada ou melhor ponto de saída, de venda. Só que existe uma questão que é fundamental. Duas questões, inclusive. Primeira, nenhum indicador ele vai ser 100% efetivo. Porém, existem vários e a maioria deles são assertivos. O que eu faço até hoje? Eu vivo testando indicadores. Eu tenho minha aba principal, que eu tenho lá os indicadores que eu gosto, e depois eu tenho outra aba que eu vou criando. Opa, eu vi um indicador que eu gostei, eu vi um vídeo de alguma pessoa, eu vi um indicador que me interessou, eu vou lá, durante um tempo eu estudo esse indicador na prática, eu faço um backtest visual, né? Vou lá para trás do gráfico, vou vendo como é que naquele ativo, aquele indicador se comportou, se realmente ele deu, mas na prática, para mim, eu tenho que ver aquele ativo para as operações que eu estou fazendo, se é um indicador que eu estou querendo usar para scalp, ele tem que me ser fácil, ele tem que ser produtivo. Não é a questão de só ganhar, isso não existe. Você vai tem indicadores que são de payoff, ou seja, quando você ganha muito, quando você perde pouquinho. Que importante é adequar o indicador ao ativo, a movimentação do ativo, como é que o ativo é de variação diária ou agulha demais, segue padrões gráficos, quanto o indicador vai te dar de retorno e, principalmente, se aquilo te agrada, se aquilo é confortável. Eu penso assim, fazer trade é uma coisa que envolve muito raciocínio, olhar, acompanhar, não é coisa de sorte, é estudar, é ver padrões e buscar, claro, melhor entrada, melhor saída. Onde você compra mais barato, onde você vende mais caro. Outra coisa é que, se você usa vários indicadores, pode dar um nó no cérebro, né? Porque já não é fácil. A movimentação gráfica tem algumas coisas que são fáceis de visualizar, mas que, se você une outras confluências com outros indicadores e cria um setup, que a gente fala, né? Você vai lá no teu gráfico, vai juntar diversos indicadores
E aquela tua configuração de entrada e de saída, o teu setup, vai te dar um gerenciamento de risco. E o certo é que você faça testes, né? Use na prática. Por quê? Uma coisa que é importante. No começo eu tinha um indicador que eu usava que era lindo. Só que toda vez que ele dava entrada, eu estava dormindo ou eu tinha saído. Quer dizer, né, na prática não me ajudava em nada. Quer dizer, era muito complicado de você conseguir pegar a entrada ou pegar a saída. Porque quando você estuda um gráfico passado, né, você estuda o passado do ativo, tudo fácil, tudo lindo. Não, eu tinha que entrar aqui, eu tinha que sair aqui, eu tinha que fazer isso. Mas o candle se movimentando, aí você muda de um tempo gráfico para o outro, aí você olha o indicador e fala, será que agora? Ou será que não? Será que eu espero? Ou será que eu vou? É, assim, a mágica do negócio, o segredo, tá aí, né? Na movimentação e você enxergar e abrir ou fechar operações que possam te dar o retorno, o tal do risco-retorno. Não tem certo e errado, não tem só vai dar certo. E aí você tem que minimizar a perda. Então, eu vou mostrar um pouco na prática algumas coisas, mas não deixa de ir até o final, porque no final eu vou dar algumas dicas de como é que eu uso. Outra coisa, se você puder comentar aqui o que indicador que você usa, ou alguma dica que possa ajudar para que eu faça um novo vídeo, por favor, fique à vontade. Se você está gostando, não esquece de deixar o like. Estou olhando o gráfico semanal do Bitcoin. Vou começar, antes de eu colocar os indicadores, vou entender o seguinte. Imagina um robô que ele vai acompanhando a movimentação e de uma hora para outra isso muda muito rapidamente. Ou ele não para de cair, vai subindo, 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 ou caindo, caindo, caindo. Principalmente quando cai, parece que vai mais rápido ainda. E aí os robôs, que é assim que acontece na prática, os robôs de alta frequência, as grandes instituições com o smart money, as grandes corretoras que vão baixar o preço para desalavancar o mercado, isso é fato, né? Isso é fato. E isso faz parte do jogo. E aí, o que você, como trader ou como investidor, precisa entender esse jogo e precisa evitar ou aproveitar, na verdade, talvez seguir junto com esses caras, né? Mas como é que o indicador funciona? Quando a coisa está muito rápida ou muito esticada, ele vai falar, ué, mas espera aí, a minha conta matemática era pensando numa coisa cíclica, porque os ativos se movimentam ciclicamente. Compra, volta, compra, volta. Uma tendência de alta não é um ativo saindo daqui e não, ele sobe, corrige, sobe, corrige. Assim como a tendência de baixa, cai, corrige, cai, corrige. É assim sempre. Quando existe uma movimentação muito forte, geralmente os indicadores dão uma engasgada. Então toma cuidado com isso. Às vezes você vê uma oportunidade e fala, é agora, é agora. Aí você vê que o preço cai usando um RSI, um MACD da vida, ou algum outro indicador, ele fala para você, é agora, é agora. Você entra, você compra ali, o que acontece com o preço do ativo? Ele volta um pouquinho e cai de novo. Ele sobe um pouquinho, cai de novo e deixa muitas vezes o que a gente fala sobre divergência. Porque o preço vai mais baixo, o indicador fica mais alto. E aí numa dessa, se você comprou essa fundinho que você achava que era fundo e botou o stop ali, ele vai e pum, busca a liquidez que estava lá embaixo, ele te estopa. Então, primeira coisa na prática é entender que isso pode acontecer e tomar assim um certo cuidado. E eu vou falar só alguns indicadores, né? Primeira coisa, você vai usando o TradingView, né? Aba indicadores, você tem uma série de coisas. Você pode buscar por qualquer coisa. Vou falar sobre média. Quero ver sobre média. A hora que eu escrever, vai aparecer um monte de coisa ali, mas um monte de... e você vê do lado quais são as mais utilizadas. E aí você pode testar. Tem muito, ó, tem uma que é, ó, Tabajara. Essa aqui deve ser boa, ó. Quer dizer, Tabajara mais VWAP mais média de 200.
com o Felipe KR 303 utilizando. Se bobear, depois eu vou testar essa estratégia Tabajara. Quem é das antigas sabe o que eu estou querendo dizer. Deixa o like aí. Aí, outras médias que você pode ter, você vai buscar, ó, bandas de Bollinger mais 3 médias móveis simples. Olha que legal. Simples, médias e MACD. Tem muito, mas muito, assim, é infinito, né, o número de indicadores. E tem uma coisa legal, que é, quando eu comecei, você ia buscar um indicador, você tinha lá, Lux algo. Aí você entrava em outro, ia buscar outro indicador, Lux algo. Tem um outro também, Fine Pine, eu não lembro agora o nome. E eu falava, pô, esse cara aí é forte, hein? Esse cara sabe fazer indicador. Quantos indicadores esse cara toda hora? E esse indicador dele, geralmente, não está aparecendo aqui na tela, mas são os mais aqui visualizados. Deixa eu ver se eu consigo botar para cá. Opa. Um belo dia, eu fiz o seguinte. Quem será esse cara, né? Lux algo. Uma empresa. É uma empresa, claro. É uma empresa, existem várias, com diversos indicadores. Os caras realmente investem, faz uma coisa profissional. Como é que você pode chamar isso de muleta? Não é possível que pessoas espalhadas pelo mundo que utilizam isso não estão ganhando dinheiro usando indicador. Tenta você também. Por que não? Não custa nada você botar um indicador, ele te ajudar a entrar e sair de uma operação e você ganhar dinheiro com isso. Pô, não é à toa que esses caras estão pensando, estão testando, eles já fizeram essa parte para você. E eles usam muitas vezes para você construir ali um indicador, não é muito simples. Usa, tem muitos grátis, na corretora tem indicador grátis, no TradingView, no TradingView pago, claro, é muito melhor. O que eu uso? Quais são os mais básicos que eu uso? O RSI, em médias, a gente tem uma média simples, bem básico a explicação. Ela vai ser a variação dos últimos candles. Então, você colocou um período de 9 candles, período de 21 candles. No tempo gráfico, se você está analisando numa hora, são 9 candles de uma hora. Está no diário, 9 dias de movimentação. E a simples faz uma leitura matemática simples. A exponencial faz uma leitura e ela bota peso na maior movimentação. A SMA ela faz de outra forma. Então, é muita coisa. Testa. Pô, tem uma estratégia LSMA que eu fazia, com as médias 9, uma mais lenta, uma mais... Era muito legal. Eu vou colocar aqui EMA, que eu uso mais EMA. Eu uso mais a média exponencial. Vou usar agora o gráfico diário, que ele está mais rápido, né, e me dá algumas informações. Coloquei uma média de 9. Existem diversas, só da média 9, existem diversas estratégias. A mais famosa do Larry Williams, considerado um dos maiores traders, que o cara só usava a média 9. Comprava acima, vendia abaixo, tem uma série de questões, eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o básico da história era o seguinte, quando o candle fechava abaixo, ele saía da operação. Quando o candle rompia, ele entrava. E aí, por exemplo, vamos supor que ele entrou aqui no rompimento. Vai surfar essa tendência aqui, ó, até aqui, ó. O candle fechou abaixo da média 9, ele saiu da operação. Candle rompeu, ele entrou de novo. Este candle que aconteceu na quinta-feira, que é um candle que muito claramente, provavelmente, 99% de certeza, que é um candle de desalavancagem das corretoras, porque ele sobe, rompe uma região extremamente importante, cheio de gente shortando aqui, ó. Então tem um monte de liquidez, ele vem, ganha essa liquidez de todo mundo, vem rapidamente no mesmo dia rasgando aqui para baixo, pegando o stop de quem entrou aqui alavancado, pegando o stop de quem entrou aqui alavancado, pegando o stop de quem entrou aqui alavancado e pum, um indicador não fica legal numa hora dessa, porque ele não consegue identificar matematicamente, ele vai para cima, ó, vai rapidamente para cima e volta para baixo.
No final, ele acabou deixando a mesma movimentação. Se você tivesse seguido isso aqui no diário, você não ia fazer nada. Mas, se você baixar o tempo gráfico para 15 minutos, por exemplo, olha o que aconteceu na quinta-feira com essa movimentação. Ele tinha o preço, veio caindo, perdeu a média 9, né, fechou abaixo da média 9, veio caindo, olha lá, a média 9 mantém o preço não consegue subir e fechar acima da média 9. Se você entrou numa operação de short aqui, está se dando bem. Opa, estou fazendo lucro, estou fazendo lucro. Meu stop está aqui em cima. Estou fazendo lucro. Olha que beleza, estou fazendo lucro. Aí ele vem e nesse candle, simplesmente, aí ele vem aqui, ó, peraí, antes disso, ele vem e deixa aqui no 15 minutos um sobrevenda que chega até 20 do RSI. Nessa hora, para quem é um trader experiente, ele vai falar, opa, 20 do RSI, 15 minutos, será que é exaustão de movimento? Não, vou dar uma olhada no volume. O primeiro indicador que tem que estar ativo é o volume. Primeiro indicador. Eu cheguei a uma época, no começo da minha carreira, vamos dizer assim, dos meus estudos, que eu tirava o volume porque eu achava que o volume não servia para nada. Olha aqui, um volume, você vem acompanhando a movimentação do ativo, ele vem caindo e o volume vem aumentando. Chega aqui, quando o RSI está em sobrevenda, no 19, 20, ele deixa um volume grande. Isso daqui, para um cara experiente, pode ser um volume de exaustão. Eu já acenderia aquele alerta, assim, opa, volume de exaustão. Vou esperar aqui a próxima movimentação. Ele vem, rompe, ameaça. Se você não saiu aqui e continuou firme, olha que movimentação você vai pegar. De uma hora para outra, ele cai simplesmente 10%. Então, essa movimentação toda começou aqui, não fechar abaixo da média 9, fechar abaixo da última mínima, uma coisa assim, simplesinha. Quando o gráfico estava aqui, vamos supor que o meu setup fosse uma média 9 e o RSI. Fechou abaixo. RSI perdeu 50. Um volumezinho de venda um pouquinho maior. Buscou essa liquidez do último fundo dele formado aqui. Pode dar uma entrada de short. Ao mesmo tempo, se eu sou um trader experiente, eu teria marcado aqui uma região de suporte e de resistência. Qual o último suporte forte? Está aqui, ó, em 101 e 300. Eu vou fazer um short aqui em suporte? Muito provavelmente não, se eu sou um trader experiente. Eu vou esperar uma confirmação, porque ele pode vir aqui, ele pode estar buscando só a liquidez daqui embaixo, ou ele pode vir cair um pouco mais só para buscar essa liquidez aqui. Então vamos ver o que aconteceu. Você está olhando isso daqui. Vamos ver o que aconteceu. É muito legal de se fazer, de se entender. Pessoal, deixa o like, porque isso aqui é muito bonito, é muito lindo. Eu tinha visto esse candle, suporte, não vou entrar, vou esperar. Qual que é o próximo candle? Olha lá, ele rompeu, vou parar aqui, ó. Opa, ele rompeu, buscou essa liquidez para baixo e veio retestar. A minha entrada seria quando ele perdesse aqui, ó. Mas eu faria uma operação bem arriscada aqui. Bem arriscada, porque eu colocaria um stop aqui, ó. E aí eu estava numa situação que eu tô na região de 100 mil. Isso aqui é muito forte. Eu não sei se eu shortaria isso na prática. Não sei. Mas o meu setup, olha só que interessante. O meu setup, ele tá dando essa entrada de short se eu estou analisando 15 minutos. Estou fazendo uma operação de scalp, 15 minutos, média móvel de 9, RSI. Pela média móvel, eu entraria. Pela perda de suporte, eu entraria. Pelo RSI, olha lá, o RSI está mais para baixo. Uma coisa prática, tá? Eu estou só dando umas coisas assim
como é que normalmente eu faço. Já entrando até nas dicas, mas fica até o fim que tem mais dica, tá? Mais dica. Eu coloco linhas de tendência, né? Que abrangem tempos gráficos maiores. Então, se eu estou olhando 15 minutos, eu fatalmente, no mínimo, vou olhar 1 hora. Já vou ter olhado o diário para saber se eu estou na tendência, se eu estou a favor da tendência ou contra a tendência naquele dia. Eu poderia estar operando este rompimento de uma. Aí, vejam só, o teu operacional, junto com os teus indicadores, vão te dar uma entrada. Você precisa tomar uma decisão. Você não sabia o que ia acontecer daqui para frente. Se eu estou no meu operacional, querendo pegar este rompimento junto com esta média móvel, junto com a RSI no 15, entrei. Botei o stop aqui em cima e deixei a operação seguir. Eu não teria colocado um alvo nessa operação muito longo. Então, fatalmente aqui, ó, ele já teria saído. Mas vamos supor que eu tivesse deixado, no short eu nunca coloco alvo longo, eu tivesse deixado e a gente vai ver o que aconteceu. Né? Olha o que aconteceu depois disso. Isso é bonito demais. Olha lá. Abaixo, abaixo, abaixo. RSI foi lá embaixo, ó. Ah, vai voltar. Agora vai voltar. Agora vai voltar. Posso sair até da operação e fechar na mão essa operação, porque vai voltar. Olha o que acontece. Eu voltei e diminui um pouco o pedaço da tela para a gente ver que legal. Então, vamos supor que eu entrei já, mas aqui nessa movimentação, provavelmente eu teria saído na mão. Por quê? Suporte, já esticou. Olha o que acontece com o preço. Olha a agulhada que ele dá. É absurda, absurda. Vou aumentar até esse candle aqui, ó. 10%. E aqui, ainda, você provavelmente aqui já teria saído. RSI já fez um fundo. Olha que lindo que ele fez aqui. O que eu falei da rapidez, né? Quando dá uma movimentação muito rápida aqui, olha como o RSI, ele formou um V aqui, ó. Ele estressa demais. Ele chegou até o 11. Quem é mais agressivo entraria aqui. Isso é um fundo. Isso é um fundo. Ah, entra, beleza. Eu, por exemplo, esperaria uma confirmação quando ele rompesse uma média. Por quê? Porque nada. Ah, mas ele caiu muito já. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O trader iniciante, o trader fera, que daqui ele não vai voltar a cair mais. Então eu espero confirmação. Então vamos lá, né? Mais uma vez, na parte prática, vou parar isso daqui. Voltei para o gráfico diário, monte o seu operacional, o seu setup. Ah, é média 9? Ah, é cruzamento de média, você vai usar, por exemplo, um cruzamento de média, você vai uma média 9 com a média de 50. Olha só se esse cruzamento de média, se tivesse entrado aqui, olha que beleza, ó. Enquanto a média não cruzar, você não sai da operação. Você ainda está na operação, lucrando bem, lucrando aqui 70%. Eu, por exemplo, eu tenho vários setups diferentes, 9 com isso, 9, 21, a média 144, a média 50, a média 200. Eu já usei na prática, já testei e já fiz backtest com cruzamento de média 9, uma média 9 rápida, uma média 9 lenta, uma LSMA, uma SMA como referência. Indicadores vão te dar tendência, vão te dar possibilidade de reversão de movimento. É isso que você quer buscar. Quer ganhar dinheiro usando aqueles indicadores para te mostrar, opa, aqui está uma boa oportunidade. E o fato, por exemplo, na questão de cruzamento de média, eu não uso mais. Por quê? Não é que eu não uso mais. Eu tento usar em confluência com outro indicador. Se você for usar o cruzamento, nesse caso específico, por exemplo, da média 9 com a média 50, ela demora até ela dar esse sinal, você perdeu. Se você está fazendo uma operação de day trade ou de scalp,
você perdeu uma movimentação muito, até a média vir e cruzar, você perdeu tempo e o teu stop ficou muito longo. Então eu tento buscar um outro setup que possa me antecipar essa entrada ou essa saída e principalmente padrões. Eu junto a quebra de um padrão gráfico, a quebra de uma, por exemplo, uma área de FIBO, a quebra de uma outra situação de um RSI, um MACD, um outro qualquer, e vai me dar essa confluência. Outra coisa, não acabou ainda, tá? Só mais um detalhezinho e eu já falo as dicas que eu queria falar. Eu uso várias coisas, né? Eu uso uma tabela de RSI, vou colocar no 4 horas e usar aqui alguns indicadores que eu usei bastante, eu ainda uso. Esse aqui, ó, ele me fala aonde já teve topo duplo ou fundo duplo. Por quê? Por que isso para mim é interessante? Eu não sei marcar onde é fundo e onde é topo? Não é isso. Isso para mim me chama atenção. Aqui é forte. Então, de vez em quando eu uso. Eu usava também um indicador aqui, SI. Ele mostra onde teve candle mais forte, onde o candle é neutro, tanto de venda quanto. Muito legal, muito pode ser prático. Eu hoje não gosto mais de usar esse indicador. Eu usava um outro indicador aqui que ele me pintava, que coloria tudo e me dava uma média, uma nuvenzinha, não sei se está dando aqui. Ele tem um monte de outra coisa. Eu usava esse indicador normalmente em confluência com outra coisa. Eu tenho indicador de SMC, eu misturava, às vezes eu botava um outro. Um indicador aqui de autofibo. Quais são as regiões de FIBO? Ó, máxima, mínima. Quais as regiões 0,5, 0,382? Ele já automaticamente plota no gráfico. Já usei vários, mas vários. E continuo usando e continuo testando quando me agrada às vezes. Tem alguns indicadores que eu usava para dar, tipo, onde é a melhor entrada, a melhor saída. Ele bota coloridinho. Aí quando rompeu, nuvem de Shimoku junto com média de 50, mas assim, diversos, eu testo. Banda de Bollinger, no começo eu usava muito banda de Bollinger, é muito legal. É assertivo? É, mas assim, é sempre assertivo? Não, me agradou muito durante um tempo, depois eu parei, procurei outras coisas. Hoje, eu vou entrar aqui na parte que eu quero destacar. O que eu faço hoje? Quais são as dicas? Quais são as coisas que eu posso dizer que para mim hoje me dão um retorno muito bom? Primeiro, eu não uso o indicador sozinho. Não uso. Segundo, eu uso várias abas e nessas abas eu tenho pelo menos 3 setups diferentes. Um setup de SMC, que não é meu peso maior, porque é mais quando ele está em scalp, mais quando está preço lateralizado. Um notebook que fica aberto o dia inteiro aqui do meu lado, eu tô assim, olhei para lá, análise quantitativa, de um lado o Bitcoin, de outro uma moeda que eu tô mais operando, que eu tô mais ali preocupado com o tamanho da posição, onde eu preciso colocar um stop, ou não preciso colocar um stop. Quantitativa, análise quantitativa. Depois eu tenho uma outra aba com região de liquidez e funding rate. E eu tenho uma outra aba e essa vai ser a minha base, que é tempos gráficos, todo dia, começou o dia, bom dia, tomou café, escova os dentes, deixa o like no vídeo, por favor. Aí você vem aqui no diário, sei lá, o que você vai fazer? É swing trade? É day trade? É operação de scalp? Vai lá no diário, no semanal, bota uma linhazinha de tendência, dá uma olhada, é um canal, é uma cunha, é não sei o quê, rompe para baixo, rompe para cima, como é que está a RSI, como é que está isso, como é que está o volume, dá uma olhada geral. Vai lá por 4 horas, por exemplo, dá uma refinada nisso. Opa, olha aquele canalzinho que eu marquei no diário, tá bonito, hein? Opa, aqui dá uma estopada em meio mundo aqui. Mas o RSI não perdeu 50, hein?
Continua essa tendência de alta bonita. Buscar operação de long, então fazer um scalpzinho, Bitcoin, outra moeda, vou baixando para 1 hora. Olha lá o meu canalzinho, numa hora eu já posso ter uma outra leitura e já está quase pronto, está num ponto. Numa hora eu estou vendo um triângulozinho aqui, hein? Pode ser. Será numa hora um triângulo? E pum. Pum. Aí você pode vir no comentário e falar assim, Flávio, eu estou vendo outra figura gráfica aí, não estou vendo um triângulo. Eu estou certo? Você está certo? Os dois estão certos. Não existe certo e errado. Um é totalmente certo, o outro é totalmente errado. O que existe é essa configuração, essa leitura que você fizer. As probabilidades que essa leitura que você fez são X, derem certo e você ganhar dinheiro. É isso que importa. Não estou aqui para ser, eu fiz o meu desenho foi mais bonito que o seu, acertou mais que o seu. Não, você ganhou dinheiro por causa desse desenho? Show! Aqui, estou achando um triângulozinho, aqui tem uma linha de tendência de alta, eu já começo a pensar, será que eu shorto isso daqui? Um shortzinho curto aqui, daqui. Se ele perder isso daqui, botar aqui, será que vale a pena, né? Tá aí as dicas. O setup meu de RSI com os meus padrões podem me dar um trade de scalp de short que vai me dar 3% de lucro contra um stop de 2, 1 para 1. Mas eu não estou no meu setup completo. Vamos supor que esse seja o meu setup hoje. Não quero dizer que seja. Eu vou botar uma média de 9 e a média de 21. Olha o que está acontecendo com as médias. Vou aumentar aqui. Senão quem usa celular, o Kindle fica muito pequenininho, né? Se puder colocar aqui, isso me ajuda, um feedback, né? De que, olha, eu uso, o Flávio, aumenta aí o tamanho da tela, alguma coisa assim. Me ajuda a te ajudar. Aí você está vendo que as médias estão juntinhas, coladinha do Gugu aqui, ó. Isso quer me dizer para mim? Eu estou vendo um triângulo. Estou vendo que pode ser. Eu acho que eu vou me arriscar. A hora que perder isso aqui, mesmo sendo uma região de suporte aqui, não posso esquecer. Não é a média que está me mandando, não é o RSI querendo perder o 50 que está me mandando, não é nada que está me mandando. A confluência de vários detalhes, de vários indicadores que formam o meu setup, com o meu padrão que eu determinei, com o tempo gráfico que eu analisei lá de cima para baixo, com o risco-retorno da operação, com mais ou menos a movimentação dessa moeda que eu estou acompanhando, vale a pena? 1 para 1. Aqui. Agora, olha só que legal. Então, a dica importante que eu vou te dar é o seguinte. Pensa como se fosse um espiral. Gráfico diário, movimentação que nós tivemos na quinta-feira. Você vai, fim de semana. O que acontece? Pode ter movimentação para baixo para cima? Pode. O padrão gráfico que você colocou rompe para baixo para cima? Pode ser que sim. Tá, não. Tem um bom risco-retorno? Tem. Essa moeda está com cara de pode ter uma correção, que já subiu muito? Tem. Vale a pena fazer essa operação 1 para 1? Eu não faria. Por que eu não faria? Porque estamos na tendência master. O troço tá bombando para cima. É muito arriscado eu fazer uma operação de short agora. Parece combinado. Sabe o que é isso que tocou? É a dica mais importante que eu tenho para você. Quando eu monto isso daqui, eu ia falar do alarme. O alarme toca. Quando eu faço a minha análise, estou lá analisando um ativo, se eu vou fazer entrada ou não, eu seto um alarme. Eu só vou fazer a operação se ele perder aquele ponto, se acontecer alguma coisa. Então eu vou lá e boto um alarme para cima ou para baixo. Esse alarme aí que vocês devem ter ouvido é um alarme de falha, que dá essa pé.
Quando eu estou lá embaixo, em outro lugar da casa, até a cachorra ela já olha, porque ela sabe que eu vou sair correndo para ver o que está acontecendo. Então eu seto alarmes, eu projeto, uso aquele setup de indicadores em confluência com as outras coisas que eu estou vendo, com os alarmes, e a partir daí eu abro minhas operações. Claro que eu estou falando de operações curtas, mas eu também uso isso em indicadores, confluências, em alarmes, em operações de day trade, de swing trade, de position trade, o que você quiser, sim. Só muda o tempo gráfico, só muda usar uma fibra maior, um padrão gráfico. Sim, se você olhar o meu gráfico, olha só, provavelmente, ó, primeiro foi o alarme do Bitcoin. Agora o Ethereum também perdeu uma região importante de preço. A gente pode ter uma correção começando agora. Daqui a pouco eu vou desligar esse vídeo e vou dar uma procurada. Olha lá que interessante, ó, ele está perdendo essa linha de tendência que eu coloquei. Mas essa linha pode estar furada, né? Ela pode ser mais para cá, ó. Pode estar furada. Depois aí tem uma região de suporte aqui. Toma cuidado. Daqui a pouco eu vou olhar isso e talvez eu abra um short ou não. O que é importante? Use essas confluências, monte o teu setup, teste. Não, o problema do teste é você tomou um stop, tomou 2 stops, tomou 3 stops. Esse setup é uma porcaria. No próximo, você teria ganho tudo que pagaria aqueles stops e você ia ganhar muito mais. Ou o que acontece muito, eu já comentei até, você está usando um setup que ele nunca te dá uma entrada, porque é na hora que você está dormindo, na hora que você saiu para... Ou o que acontece muito, né? Na hora que eu estou almoçando, o troço acontece, ou toca um alarme e não dá tempo de eu vir fazer a operação, é muito rápida. Então, usa indicadores se te agrada, busca simplicidade, busca risco-retorno e confluência. E com isso você vai ganhar dinheiro. Obrigado. Se você, mais uma vez, gostou do vídeo, por favor, deixa o like, comenta. Eu estou precisando, as pessoas não comentam. Eu preciso dessa interação. Se inscreve no canal, ativa sininho. Tudo que eu coloquei aqui me ajuda, me incentiva a buscar estudar, a buscar fazer vídeo. Obrigado.